Eu vi que você está navegando por aí e ainda não conhece a Garagem 12 aqui em Itu, na rua Santa Rita. Eliseu, que é o proprietário. Qual foi a ideia de fazer esse ambiente aqui, Eliseu? A ideia, eu tinha uma coleção muito antiga e eu resolvi unificar tudo numa loja para poder mostrar o acervo que eu colecionei durante 50 anos. Eu junto isso aqui há 50 anos já e eu resolvi mostrar, abrir ao público. Não cobramos nada, está aberto, o pessoal pode vir, conhecer, fotografar, a ideia é essa. Bom, eu tenho a coleção de vários itens diversificados, né? Eu resolvi colocar em cada prateleira um motivo. Então esse primeiro motivo são tratores. Tratores agrícolas, tratores antigos que tinha, está tudo separadinho, é só uma coleção de tratores, alguns tanquinhos de guerra, na parte de baixo também. Esse aí é uma bitácula, é um navio inglês, da mais ou menos do final do século XIX, começo do século XX. Isso aqui são carrinhos de bombeiro, né? São motivos de carrinhos de bombeiro, e aqui são motivos pequenininhos, são miniaturas, a gente chama de diorama, né? Isso aqui é da Corrida Maluca, são aqueles personagens de televisão, da Corrida Maluca, e algumas motocicletas da guerra também. Aí é bem diversificado, e tem de tudo um pouquinho, né? Tem carro dos anos 50, aquele um carro famoso também que apareceu naquele filme, o Carros também, esse Mercury aí, algumas picapes, aí já está bem diversificado. Isso aqui é uma máquina usada em rebocador. Era uma peça muito rara de se encontrar, ela tem dois motores, é um motor de popa e motor de proa. É para poder usar aqueles que usavam nos portos para poder encostar os navios, né? Então essa é uma máquina muito rara de se encontrar isso aí, muito difícil. Essa é uma vitrina praticamente só de picapes. Picape dos anos 50, dos anos 60, mais as antigas que a gente coleciona, né? Aquele picapezinho, aqui também são tanques de guerra. Esse aqui é uma bitácula, né? Bitácula é quando é uma peça composta do timão e dessa parte bitácula que vem a boia, tudo direitinho. Então essa é uma bitácula também. Também no final do século XIX, começo do século XX. Esses tipos de peças não dá para definir bem que barcos eram, porque eram barcos que foram desmontados, né? O barco, quando tinha a vida dele acabada, o pessoal desmontava, então não são todos que a gente conseguiu saber que motivo ele pertencia. Mas é uma peça bem antiga também. E aqui que é uma bússola aí? Esse é uma bússola, exatamente. Servia para poder direcionar, né? Norte, sul, leste, oeste, a navegação. Seria o nosso uso GPS, vai? Uma maneira meio antiquada, mas seria o GPS de hoje. Essa é uma prateleira de carrinhos incrementados, que a gente chama, né? Que a turma mexia no motor. É muito comum isso aqui lá, esse tipo de carro, é muito usado no México. O México é que introduziu esse tipo de motor saindo para fora e depois foi para o americano, né? É bem tipo de mexicano mesmo. Carros de corridas, né? O pessoal praticamente seria os dragster, né? Que a gente chama de hoje, que também são esses tipos de carro aí. É um automóvel montado especificamente para ter um motor possante. Bonecos colecionáveis, alguns são de filmes, né? Esse daqui, Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes também. Aqui são bonecos promocionais, que é da década de 50, 60, lembra? Você fazia compra em postos de gasolina, de televisores, dava esses bonecos promocionais aqui também. Ó. E aqui são da Hanna-Barbera, todos aqueles desenhos da década de 60 também, do Hanna-Barbera. Aqui embaixo temos a linha da Mônica e o famoso Chaves, com os personagens todos montadinhos ali. Esse aqui é um relógio de ponto usado no início do século XIX, do século XX, desculpe. É um relógio que a pessoa marcava, essa firma tinha 151 funcionários. O funcionário não tinha um nome, ele tinha um número. Então o funcionário vinha aqui e quicava o número 151 e ele apertava e quicava dentro de uma bobina de papel lá dentro. Ele apertava 4 vezes por dia, muito próximo do que são os cartões hoje, só que apertado aqui, é por um número. Então, se a firma tivesse 153 funcionários, ele teria que ter uma outra máquina dessa daí, limitada a 151 funcionários. Telefones? Telefones de navio, do final do século XIX, começo do século XX. Aquela foi o famoso telefone usado nos orelhões de São Paulo, né? O pessoal da década de 60 e 70 lembra também. E outro era um telefone caseiro, também do início do século XX. Mais ou menos de 1910 a 1920, usava-se telefones aí. Telefones que você precisava acionar a telefonista. E ela completava a ligação. Aqui, Eliseu? Esse aqui é uma réplica de um trenzinho da Estrada de Ferro Sorocabana, que foi usado no Brasil também de 1800 até 1900, aproximadamente isso daí, né? Eu tenho algumas peças aqui. Essa peça aqui que vai na frente do boiler, é uma peça da Central do Brasil. Essa aqui é a marca da Estrada de Ferro Sorocabana, que é aquela peça que está ali. Esse sino que está tocando aqui é esse sino que está ali.
E o apito desse trem que está aqui é o mesmo apito que está naquela parte de baixo ali. São peças originais do trem. Bom, nesse espaço aqui, Eliseu, Aqui é o espaço do café, a gente serve café para a pessoa e para os visitantes. Nós temos uma peça usada na Primeira Guerra Mundial, era um esterilizador, usado, não tinha eletricidade naquela época, então tinha uma bobina, um boilerzinho, onde você tacava fogo no querosene e ele esquentava a água que estava dentro daquele boiler, para esquentar as ferramentas que iam fazer alguma cirurgia ou coisa desse tipo. Após a Primeira Guerra Mundial, como acabou o uso na guerra, ele foi usado em barbearias. Os barbeiros usavam para poder esquentar a navalha, a tesoura, aquele pano que ia na barba e tal. ali embaixo. Esse outro? Essa é uma máquina de café do começo do século XX. Uma peça bem antiga também, bem antigona, né? Porque para poder moer o café a pessoa tinha usado normalmente em bares e restaurantes, onde você tem que moer uma quantidade muito grande de café. Essa é o famoso, a máquina de café já mais moderna, você colocava o pó e tirava. O pessoal também da década de 60, 70 lembra bastante. Muitos bares de São Paulo ainda tem peças bem parecidas com essa daí. Aqui é uma geladeira, né? Essa é uma geladeira da Antártica do começo do século, aquela que você colocava a pedra de gelo aí dentro, né? Ela não tinha eletricidade, ela não tinha capacidade de gelar por conta própria. Você comprava as barras de gelo, colocava ali dentro, ela conservava o alimento por 1 ou 2 dias. A cada 2 dias você tinha que trocar a pedra de gelo. Esses são os carrinhos pedal car. Os carrinhos usados também na década de 60, 70, 50 também. No tempo que a molecada não tinha os computadores, então o divertimento era isso daí mesmo. Uma peça é do escafandrista. A pessoa naquele tempo, quando ia fazer o mergulho, não tinha eletricidade, então a pessoa girava isso aqui manual. Você ficava girando isso manualmente e mandando ar para quem estava debaixo d'água lá embaixo. Então a pessoa que estava mergulhando dependia 100% de quem estava virando essas manoplas aí. Se deixasse de girar ela em cima, o escafandrista ficava sem ar. Tem a ver com essa peça aí? Tem essa peça. Esse é o escafandrista, que as mangueiras eram ligadas aí. Esse é um sinalizador de um destroy que foi afundado, que foi danificado no porto na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou danificado em cima de um navio durante 20 anos, teve uma guerra lá entre a Holanda e a Inglaterra, enquanto eles não decidiam o que ia fazer com o navio, essa peça ficou lá em cima. Depois ele foi mandado para a Índia, para ser desmanchado, e eu consegui trazer da Índia para cá. A peça também é uma peça militar também, muito rara por ser militar, né? Normalmente os navios, depois de serem usados, as marinhas de todos os mundos não vendem o navio inteiro. Normalmente eles pedem para desmanchar o navio. Excepcionalmente esse caso chegou aqui, mas é uma peça muito rara. Esse é um trocador de óleo do ano de 1905. Foi usado até 1930, são 2 bobinas, você puxa uma a vácuo, você puxava o óleo do carro e na outra você jogava o óleo velho. Um trocador de óleo do começo do século. Essa é uma bicicleta de 1850, foram as primeiras bicicletas que foram feitas. Uma peça rara também, bem difícil de andar, né? A gente até hoje não sabe como é que andavam nisso. Nossa, que armadura é essa? Essa é a armadura de um samurai do século XI. Usados também veio do Japão também, uma peça difícil de trazer, porque as famílias no Japão não gostam de se desfazer de peças ligadas a armaduras de samurai. Conseguiu vir para mim através de uma família japonesa que tinha parentes no Japão e conseguiu trazer para mim. Muito raro também de se encontrar. Uma cadeira de barbeiro de 1940. Ela foi totalmente restaurada e aqui estão alguns equipamentos que se usava antigamente. A maquininha manual, o borrifador, água facial, o famoso sabonete Lifebuoy, tudo que se usava em barbearias antigas. Bicicletas? Bicicletas que a gente manda restaurar. Essa aqui é uma bicicleta Brisa dos anos 60, foi restaurada na parte original. Aquela foi uma bicicleta comum que a gente fez um layout da Coca-Cola, o pessoal gosta muito. Essa outra aqui, essa daqui é sensacional, hein? Essa foi feita um layout da Laffer, né? Os carrinhos Laffer normalmente vinham com detalhe em madeira, com parte cromada, parte pintada, estofamento em vinho. Então nós fizemos de um Laffer que a gente tinha. E a outra aqui também é de... Lembra o Correio aqui, né? Foi feita do Correio também. Uma bicicleta de Correio, a gente pintou nas cores do Correio, mas foi nós que criamos. Uma bicicleta comum que a gente criou com o layout do Correio. Aqui nesse espaço, pelo menos no centro aqui, tem 2 coisas super curiosas. Primeiro esse aqui é um barco, é o esquife, né, que a pessoa usava no Rio Tietê. Foi usado durante muito tempo o pessoal fazer o treino a remo, né? Esse aqui é um 400. Usado para 2 remadores, uma peça que é de 1920, 1930. Que deve ter quantos aí? Hoje acabou tudo, porque eram partes de madeira e a madeira acabou sendo apodrecida, né? Foram usando materiais mais nobres
Isso foi ficando encostado nos clubes. O Tietê também faliu, eles acabaram pegando todo o acervo e praticamente jogaram no lixo. Aqui, uma bomba. Isso é uma bomba de gasolina de 1919, usada até 1930, uma bomba da Texac, manual, era por gravidade. Você virava a manivela e jogava gasolina, você virava a manivela e jogava gasolina lá dentro. Depois aquele lá ia para o carro por gravidade, descia através dessa mangueira aqui. Brincadeira, hein? Esse é um rádio regenerativo, fabricado no começo do século, até 1910. É um rádio bem arcaico, que o alto-falante vinha separado, né? O rádio está montado nessa base aqui, todo o alto-falante dele vinha separado. Os alto-falantes eram grandes assim para poder sair o som, porque o som dele era bastante rudimentar. Esse aqui é um kit chamado Kit Poker, era fabricado na Itália. Essa fábrica fechou em 1980, 1985 mais ou menos. É um kit composto de 2.000 itens. Para montar esse kit aí, a pessoa tem que montar 2.000 peças separadas. Aqui nós temos 3 telefones. Telefone de 1880, que era a primeira parte, chamado tamanho de Torre Eiffel. Esse já é um telégrafo, usado nas famosas linhas de trem dos Estados Unidos. E esse é um conjunto colocado em recepções de firmas. Esse é um amigo meu que mora em Campos do Jordão, ele fazia réplicas, você pede para ele algum motivo qualquer, ele faz. Nesse caso excepcional, eu pedi para ele fazer uma réplica de uma vila dos anos, do tempo do Velho Oeste dos Estados Unidos. Este é um caminhão também, é um kit de montagem, é um caminhão a pilha. Ele acende o farol, ele liga o motor, ele dá ré, acende buzina, ele completinha, a base de pilha, controle remoto. Esses são pedal car também, né, da década de 60, década de 70. Brinquedos da Estrela, da Bandeirantes. Aí nós temos máquinas fotográficas de 1870 até 2000, 1920, 1930. O endereço está aqui qual, Eliseu? Rua Santa Rita, 1813. Muito bem, fica aberto de segunda a sexta. Segunda a sexta, das 8h30 até as 15h30. Isto, no final de semana não, né? Não, por enquanto não.